Olá, meninas! Na videoaula de hoje, nós vamos aprender a fazer o lacinho contemporâneo. Esse lacinho, você tanto pode colocar ele no tic-tac, como esses aqui. Esse aqui tá no tic-tac, como também na borrachinha de cabelo. Para acabamento, eu vou colocar sempre um botão aqui nos meus lacinhos, mas o botão é opcional, você também pode deixar sem o botão. Para produzi-lo, eu trabalhei com a linha Anne, um fio da linha Anne. Esses três aqui são linha Anne e o azul é a linha Clea. Se você for produzir com a linha Clea, você vai precisar trabalhar com 2 fios. A agulha de trabalho é a 1,3. E para cada lacinho, você precisa de 8 gramas apenas de fio. Então, você pode trabalhar fazendo diversos lacinhos aí com as suas sobras de fio. Depois de pronto, o lacinho tem 8 centímetros aqui na largura e 5 centímetros aqui no comprimento. Esse aqui foi trabalhado com a borrachinha de cabelo. Esse aqui com o tic-tac. Com o tic-tac, depois você precisa passar um pouco de cola de tecido aqui nessa parte mais larga do tic-tac, para que ele fique bem firme aqui e não fique saindo da posição que você colocar no cabelo. Certinho? É uma videoaula bem fácil de fazer. Espero que vocês gostem. Façam muitos lacinhos aí para as princesas que vocês têm em casa ou então para vender. E antes de começarmos, eu quero convidar você para se inscrever em nosso canal, curtam as nossas videoaulas e compartilhem com suas amigas para nos ajudar a divulgar o nosso trabalho. E também lembrem-se de clicar no sininho das notificações para que você sempre receba aí um lembrete de novidades aqui do canal. Certinho, meninas? Então vamos começar. Nós vamos começar trabalhando com a linha Anne. Vou trabalhar com um fio. Se você estiver trabalhando com a linha Clea, então você vai trabalhar com 2 fios. A agulha de trabalho é a 1,3. Eu começo prendendo o fio na agulha e vou fazer 41 correntes. Feita aqui as 41 correntes, eu vou voltar na segunda corrente depois da agulha e faço um ponto baixo. Agora vou trabalhando um ponto baixo em cada corrente que tenho aqui na base. Vou fazer o mesmo até o final aqui da carreira. Já finalizando aqui, vou fazendo o último ponto baixo aqui na última corrente. E eu tenho aqui um total de 40 pontos baixos. Agora, eu faço uma corrente, viro o trabalho, passo para o próximo ponto de base e faço um ponto baixo. No próximo, também faço mais um ponto baixo. E vou fazer aqui novamente um ponto baixo em cada ponto que tenho na base. Até chegar novamente aqui no final da carreira. Aqui já estamos fazendo a segunda carreira. Faço o mesmo até aqui no final, no último ponto que tenho na base. Já finalizando aqui a carreira, vou fazendo o último ponto baixo
E tenho aqui finalizada a segunda carreira. Para fazer a terceira carreira, eu vou fazer da mesma forma. Faço uma corrente, viro o trabalho, passo para o próximo ponto de base e vou trabalhando um ponto baixo em cada ponto de base. Aqui já estou fazendo a terceira carreira. Depois vou fazer mais 2 carreiras, sempre da mesma forma. Trabalho um ponto baixo em cada ponto de base. Quando eu chego no último ponto baixo, para iniciar a próxima carreira, eu faço uma corrente, viro o trabalho e a partir do próximo ponto de base, eu trabalho novamente um ponto baixo em cada ponto que tenho na base. Então, aqui nós estamos trabalhando a terceira carreira, eu vou fazer a quarta e a quinta carreira sempre da mesma forma e volto trabalhando com você. Já finalizando aqui o último ponto baixo da quinta carreira, então ficou dessa forma. Até agora nós fizemos aqui 5 carreiras. Agora vou fazer dessa primeira parte aqui a última carreira, que será a sexta carreira. Então, faço a corrente, viro o trabalho. A partir do próximo ponto de base, eu vou trabalhar também um ponto baixo em cada ponto de base, pegando apenas a alça de trás aqui do ponto de base. Então, aqui na base, seu ponto tem 2 alcinhas, eu pego sempre aqui a alcinha de trás e faço aqui o outro ponto baixo. Eu vou fazer essa mesma sequência até finalizar aqui toda a carreira. Já finalizando aqui o último ponto baixo da sexta carreira, aqui eu vou cortar o fio, deixando aqui uma pequena sobra, que eu vou fazer a costura. Puxo aqui a laçada para ela não se desmanchar. Agora, eu vou colocar essa sobra de fio em uma agulha de tapeçaria. Vou unir aqui uma parte na outra. E vou fazer a costura. Então, nós fizemos aqui uma tira com 6 carreiras de pontos baixos. Chegando aqui nessa primeira carreira, então, nós vamos ficar aqui com 2 sobras de fio. Eu vou amarrar aqui uma sobra na outra. Vou unir essa dobra aqui no meio, ela não vai ficar na ponta. Aperto aqui no meio. E vou fazer aqui uma laçada com um dos fios. Passo em uma direção e o outro eu passo aqui na outra direção. E agora amarro novamente aqui na parte de trás, onde você tem a costura. Vou fazer aqui 3 nós.
E agora é só você cortar aqui essa sobra. Então, nós temos aqui a primeira parte do laço aqui já pronta. Agora, nós vamos fazer as pontas aqui do nosso laço. Então, vou deixar essa parte aqui reservada. Novamente, eu vou prender o fio na agulha. E vou fazer aqui 17 correntes. Feita aqui as 17 correntes, eu volto aqui na segunda corrente, depois da agulha, e vou fazer um ponto baixo. E vou trabalhar um ponto baixo em cada corrente que tenho aqui na base. Já finalizando aqui a carreira, vou fazendo aqui o último ponto baixo. Então, nós temos aqui a primeira carreira com 16 pontos baixos. Agora, para fazer a segunda carreira, eu faço uma corrente, viro o trabalho. Nesse mesmo ponto de base aqui, eu vou trabalhar mais um ponto baixo. E agora, vou fazendo um ponto baixo em cada ponto de base, até chegar novamente no último ponto baixo aqui da carreira. Chegando aqui no último ponto de base, eu vou trabalhar 2 pontos baixos. Então, aqui estamos finalizando a segunda carreira. Nela, nós ficamos aqui, essa primeira corrente, eu conto como um ponto baixo. Então, nela, você terá aqui 18 pontos baixos. Na primeira, eram 16 pontos baixos, nessa segunda ficaram 18 pontos baixos, pois no primeiro ponto de base nós fizemos 2 pontos baixos e no último também 2 pontos baixos. Então, para fazer a terceira carreira, eu faço uma corrente, viro o trabalho. Aqui nesse mesmo ponto de base, eu vou fazer um outro ponto baixo. E agora, vou trabalhando um ponto baixo em cada ponto de base, até chegar novamente aqui no final da carreira. Já chegando aqui no final da carreira, nesse último ponto baixo, eu também vou fazer 2 pontos baixos. Então, estamos finalizando a terceira carreira. Nela, nós ficamos com 20 pontos baixos. Fizemos um aumento aqui no começo e um aumento no final da carreira. Para fazer a quarta carreira, faço uma corrente, viro o trabalho, nesse mesmo ponto de base, faço mais um ponto baixo. E agora, vou trabalhando um ponto baixo em cada ponto de base. Aqui já estamos trabalhando a quarta carreira. Volto com você já finalizando aqui no último ponto que tenho na base. Já finalizando aqui a quarta carreira, vou fazendo aqui no último ponto de base 2 pontos baixos. Então, nessa quarta carreira, nós ficamos no final com 22 pontos baixos. São 2 pontos aqui de aumento no começo e 2 pontos de aumento no final. Para fazer agora a quinta carreira, faço uma corrente,
viro o trabalho, nesse mesmo ponto de base, faço mais um ponto baixo. E agora vou trabalhando um ponto baixo em cada ponto de base, até chegar novamente no último ponto de base, onde eu vou fazer mais um aumento. Chegando aqui no último ponto de base, eu faço os 2 pontos baixos. Então, aqui nessa quinta carreira, nós ficamos no final com 24 pontos baixos. Para fazer agora a sexta carreira, que é a última carreira, faço uma corrente, viro o trabalho, nesse mesmo ponto de base, faço um ponto baixo. E agora vou trabalhando um ponto baixo em cada ponto de base, até eu chegar no último ponto baixo aqui da carreira. Chegando aqui no último ponto de base, eu vou trabalhar 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, finalizamos aqui a sexta carreira com 26 pontos baixos ao todo. Então, fica dessa forma. Vou colocar aqui na mesa para você ver. Começamos aqui com 16 pontos baixos e depois fomos aumentando até ter no final 26 pontos baixos. Aqui eu vou cortar o fio. Cortar dessa vez deixando uma sobra um pouco maior. Passo a sobra aqui pela laçada, puxo ela e vou colocar essa sobra aqui na agulha de tapeçaria. Agora, eu vou trazer essa sobra aqui para essa parte de cima. Então, vou caminhando com a minha agulha aqui por dentro dos pontos, aqui na lateral. Essa outra sobra, eu vou passar ela aqui pelos pontos de base também, dessa primeira carreira, trazendo ela também aqui para o meio da carreira. Agora, eu vou pegar essa sobra maior, vou dobrar aqui as pontinhas. Depois, elas vão ficar dessa forma no laço. Então, aqui eu também vou unir aqui no meio. Vou enrolar a sobra do fio. Então, ela vai ficar dessa forma. Feito isso aqui, agora eu vou amarrar aqui uma sobra na outra. Faço aqui 2 nós. Vou pegar agora aqui essa parte, eu vou passar aqui por baixo, colocar aqui por baixo da primeira parte e vou enrolar novamente o fio. Unindo aqui uma parte na outra. E agora, venho aqui na parte de trás e vou pegar aquela
sobra menor e amarro aqui uma na outra. Faço aqui uma sequência de 3 nós. E agora eu vou cortar aqui a sobra. Então, ficou dessa forma. Agora, eu vou fazer aqui a última parte de acabamento aqui no meio. Então, agora eu vou novamente prender o fio na agulha. E vou fazer aqui 9 correntes. Feitas as 9 correntes, eu volto na segunda corrente, depois da agulha, e faço um ponto baixo. E vou trabalhar um ponto baixo em cada corrente que tenho aqui na base. Vou fazer aqui um total de 8 pontos baixos. Então, eu já fiz aqui 7 e agora 8. Então, são 8 pontos baixos. Faço uma corrente, viro o trabalho. A partir do próximo ponto de base, vou trabalhar novamente um ponto baixo em cada ponto de base. Novamente, faço uma corrente, viro o trabalho, e agora vou fazer a terceira carreira da mesma forma, fazendo um ponto baixo em cada ponto que tenho na base. Então, feita aqui as 3 carreiras, eu vou cortar o fio, deixando novamente uma sobra. Passo a sobra aqui por dentro da laçada, puxo para ela não se desmanchar e vou colocar agora aqui essa sobra novamente na agulha. Feito isso aqui, eu vou colocar essa pequena tira que fizemos aqui na parte da frente, vai ficar dessa forma. Vou trazer ela aqui para a parte de trás e vou unir aqui uma parte na outra. Dá a impressão que não vai dar por causa do espaço, mas quando você unir aqui uma parte na outra, ela vai apertar aqui no meio e vai unir. Caso você vá colocar uma borrachinha de cabelo, então nós vamos colocar aqui nesse momento. Agora aqui eu deixei para você ver, eu posso colocar aqui uma borracha de cabelo ou então um tic-tac. Para colocar o tic-tac, eu vou costurar aqui primeiro e depois eu passo os fios aqui. Vou passar cola de tecido aqui nessa parte mais larga e espero um pouquinho para colar, como eu fiz com esses aqui.
Então, aqui é com tic-tac. Eu passei, depois de costurar, eu dei umas voltinhas aqui nessa parte interna do tic-tac, para ficar seguro. E depois, essa outra parte aqui, eu colei com cola de tecido. Esse outro aqui, eu vou colocar uma borrachinha para você ver. Então, aqui na parte de trás, antes de fazer a costura, eu coloco aqui a borrachinha. E aqui vou fazer a costura unindo uma lateral com a outra. Feito isso aqui, eu vou pegar essa primeira sobra, essa sobra menor. E vou agora aqui amarrar uma na outra, fazendo a sequência dos 3 nós. Eu vou aproveitar essa mesma sobra maior para colocar o botão aqui na frente. Primeiro eu vou organizar aqui o laço. O botão aqui é opcional, você também pode deixar sem o botão. Sem o botão vai ficar dessa forma, fica muito bonito também. Mas aqui no meu eu vou colocar um botãozinho de acabamento. Aqui eu vou costurar agora com essa mesma sobra, mas coloquei agora o meu fio aqui em uma agulha mais fina, porque a outra agulha não passa no meu botão. Vou trazer a sobra aqui agora pra frente. Vou colocar um botão aqui. Então, vai ficar dessa forma aqui com o botão. Trago a sobra novamente aqui para a parte de trás. Vou aproximar ela aqui da outra sobra. Amarro novamente, uma na outra. E agora é só você cortar a sobra do fio. Então, vai ficar dessa forma. Aqui eu tenho com a borracha de cabelo. Que é para você prender uma quantidade maior de cabelo. E tenho esses outros aqui no tic-tac. Então, aqui temos o azul, o rosa, também aqui no tic-tac.
e o vermelho. Então, você tanto pode colocar no elástico quanto aqui no tic-tac. Então, estamos finalizando a nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Antes de finalizarmos, mais uma vez eu quero lembrar você para se inscrever em nosso canal, curtam as nossas videoaulas e compartilhem com suas amigas para nos ajudar a divulgar o nosso trabalho. E lembrem-se também de clicar no sininho das notificações para você ficar por dentro sempre de todas as novidades que vão aparecendo por aqui. Certinho, meninas? Nos vemos então nas nossas próximas videoaulas. Beijinhos e até mais!